Oi, hoje eu quero falar sobre não se sobrecarregar. Como que geralmente isso acontece e o que a gente pode fazer com isso. E para isso eu vou me basear no texto de Mateus 11, 28, né? Ao 30, do versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E tomem de mim o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Eu tenho pensado nisso nos últimos dias e eu queria compartilhar porque é uma coisa que frequentemente eu também tenho que ficar me relembrando, principalmente nesse último ano. Isso foi um tema muito trabalhado dentro de mim. Quando Paulo ele fala, né? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Jesus ele fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu já entendo que ele está falando que se você está cansado e sobrecarregado, você não está carregando algo que é da vontade dele. Porque se ele diz que vai nos aliviar e nos pede para chegarmos até ele, porque ele vai mudar o contexto, ele quer nos poupar, quer nos tirar daquilo que não está em concordância com a vontade dele sobre as nossas vidas, né? Então, a sobrecarga fala o quê? Sobre um excesso, né? Sobre carregar aquilo que está além do necessário. Quando a gente pensa naquilo que está tomando conta das nossas vidas, dos nossos esforços, onde nós temos focado com o que nós temos considerado bom, digno dos nossos esforços, a gente fala sobre a voz que está sendo autoridade na nossa vida, né? Tem aquele texto também que diz assim, não podeis servir a dois senhores, porque você vai acabar desagradando um, porque você não vai conseguir se dedicar plenamente em atender à vontade plena de um deles. O mundo, ele tem uma perspectiva terrena de conquista, de realização daquilo que é bom, daquilo que é digno dos nossos esforços. Nós estamos acostumados a termos expectativas colocadas sobre a gente, né? Exigências que automaticamente a gente pode aceitar, pode se submeter e caminhar e viver com base nessas coisas que a gente aceitou. Eu não estou dizendo que tudo o que as outras pessoas dizem sobre nós está automaticamente errado, mas sim que se a palavra de Deus diz uma coisa sobre nós e outras vozes dizem outras coisas, mesmo que seja a maioria, a que a gente deve confiar, se apegar, fundamentar a nossa vida, sem dúvidas é a do Senhor. E a gente consegue ver também uma diferença, um contraste entre aquilo que é prioridade, quais são os valores, sabe? Que Deus aponta como a vontade dele, como o reino, como onde o nosso coração deve estar sendo colocado constantemente, como ele deve ser preservado, do que deve ser preservado e aquilo que as outras vozes dizem. Então, se existe uma diferença, a gente deve tomar uma escolha, né? E qual lado é que a gente sujeita de fato a nossa fé, a nossa vida. Eu espero que a sua decisão, assim como tem sido a minha, a cada passo, a cada renovação da minha mente, a cada revelação que o Senhor tem me dado, é de converter, né, de mudar a rota para se sujeitar àquilo que é da vontade plena de Deus, né? Mesmo que isso seja muito difícil aos nossos olhos, para uma vida inteira que está acostumada a se enquadrar, a se sujeitar a uma forma de viver, mas que a gente aceite, que a gente peça para Deus nos capacitar, aceitar e de fato desfrutar do alívio que Ele tem para nos oferecer. Porque Paulo ele diz, transformeis, né, o vosso entendimento para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é aí que a nossa alma vai encontrar descanso, porque a gente pode estar acostumado a correr, a se empenhar, a se dedicar, a ouvir as coisas que são costume, comum
padrão desse mundo, mas a partir do momento que eu afirmo para minha alma, né, que a palavra de Deus ela é soberana e que Jesus ele veio para me aliviar e não quer que eu fique me dedicando a essas coisas que me desgastam, né? Essas coisas que tomam tudo de mim, mas que não geram vida de fato como o Senhor deseja, né? E que eu tenho um argumento aqui, né? Jesus, ele quer que eu experimente, que eu desfrute do alívio dele. Ele quer que a minha dedicação, que os meus olhos estejam focados nele e na manifestação do reino dele em primeiro lugar. É certo que se nós estamos nos dedicando plenamente, né, com tudo que a gente tem, a servir a um Senhor, a gente está pensando no modo como ele nos aborda, no modo como ele nos trata, no que ele tem para nos oferecer, né? Nos recompensar, porque é automático. Você está servindo em prol de alguma coisa, é segundo o que o Senhor é e aquilo que ele vai oferecer. Às vezes a nossa visão é de que nós somos escravos. Às vezes a nossa visão é de que a abordagem desse Senhor é de uma figura abusiva, de interesse único e próprio e de nos explorar. E quando Jesus ele fala, aprendam de mim que sou manso e humilde, essa mansidão eu entendo que seja uma abordagem e uma preocupação que esse Senhor tem muito mais com quem ele está lidando do que com o que essa pessoa está lidando. Então, que a gente saiba reconhecer a voz do Senhor, né? Porque quando eu falo também da humildade nesse coração, isso me remete automaticamente simplicidade. E quando a gente para pensar nas coisas que o Senhor exige de nós, aquilo que Ele quer que a gente se dedique, que a gente se empenhe, Ele fala que as coisas que Ele nos pede não são coisas difíceis de serem cumpridas. Por quê? Não são coisas que a gente vai ter que formar na nossa vida pra gente experimentar, pra gente desfrutar. Geralmente está falando de coisas que nós já temos e coisas que nós podemos fazer, que é uma conduta humilde diante de Deus, diante do nosso próximo, que é todos os nossos caminhos, tudo que a gente estiver envolvido, agir com integridade, que é derramar misericórdia, bondade com o próximo. Muitas dessas coisas com certeza exigem de nós o fruto do Espírito. E aí quando a gente vai para aquela palavra que Deus ele fala assim, pra gente entender o que é que o Senhor quer de nós. Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E quando a gente entende que o reino de Deus é paz, justiça e alegria, e se a gente está disposto a manifestar, a ter com que a vontade dele seja feita aqui na terra, assim como é no céu, a gente se dispõe a cooperar para que a paz, a justiça e a alegria se manifeste na nossa vida o tempo inteiro, a gente pode ter certeza que aquilo que esse Senhor tem para nos oferecer é que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Tem aquela palavra que fala assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Para mim ficar claro que tudo que é da vontade plena dele nas nossas vidas, ele se sente bem que a gente desfrute daquilo, né? Que a gente experimente, que a gente se regozije nisso. Então, quando ele fala buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas, eu penso também no quanto se a nossa fome e a nossa sede estiver baseada em primeiro lugar na presença de Deus, na manifestação dele, em que ele nos transforme, que ele nos cure, que ele nos liberte, que ele se manifeste em todo o tempo, que ele nos ministre em todo o tempo. Se a nossa maior fome e sede for da presença do Senhor em todo o tempo, eu tenho certeza absoluta que nós seremos plenamente satisfeitos o tempo inteiro. Porque nós já sabemos que ele está presente o tempo inteiro e que ele está disposto a se relacionar, que ele quer nos transformar. Então isso nada mais é do que entrar em concordância e se alinhar com a vontade dele. E
todas as demais coisas me serão acrescentadas. E todas as outras coisas serão só outras coisas, né? Enquanto aquilo que é prioridade é de fato o Senhor. O mais incrível disso tudo é que o próprio fato de a gente obedecer, de a gente estar alinhado com a vontade dele, de estar praticando a justiça, a verdade, a misericórdia, a sinceridade, lábios puros, o que for que é da vontade dele, isso vai endireitando a nossa vida. Porque mesmo que tudo esteja contrário ao nosso benefício, numa perspectiva terrena, o Senhor ainda é aquele que cuida de nós, que nos protege, que provê todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. Então, a gente pode ter certeza que nós estamos sendo cuidados, preservados por Ele. E que Ele é fiel, e que tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir para nós. E mesmo que a gente chegue a situações precárias nessa terra, Ele ainda assim é o que está vendo no nosso coração. Ele sim é o que nos conhece. Ele sim é o que justifica a nossa causa. E ainda assim, todas as coisas que Ele prometeu para nós vão ser cumpridas. E se Ele nos chama para experimentar do alívio dele, é porque constantemente nós podemos viver leve, né, carregando somente esse fardo leve dele, que é de estar em concordância, estar desfrutando, experimentando da manifestação do reino dele, em primeiro lugar. E vendo também que, além disso, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Que tudo está sendo feito cooperando para o nosso bem, né? E que a gente vai provando e comprovando o quanto que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nossas vidas o tempo inteiro. E além de derramar isso, de permitir que toda a nossa vida ela se sujeite a isso, né? Falar sobre a minha experiência pessoal, né? Porque às vezes a gente tem palavras específicas do Senhor daquilo que nós temos que fazer. Eu recebi. E eu tava tão ainda atrelada, né? Tão empenhada no meu antigo modo de viver, de a voz, né? Que me conduzia, que eu me sujeitava sobre no que eu tinha que correr atrás e de como que eu encarava que eu era vista, né? De como o Senhor me enxergava, que era dessa forma, assim, como se tudo estivesse sempre suficiente, Ele quisesse muito mais e essas coisas fossem muito mais as coisas desse mundo do que aquilo que Ele de fato diz e repete o tempo inteiro sobre o que é o reino, né? Sobre o que é a vontade dEle de fato, que não são as coisas visíveis, mas são as coisas eternas, aquelas que não são visíveis. Eu vivia nesse desgaste, mas eu vivia pedindo pra Deus. Falava assim, Senhor, me orienta, me fala tudo que o Senhor quer que eu faça e tal. E aí eu comecei a chegar quando Ele foi me apontando sobre as coisas específicas que Ele queria que eu fizesse, eu cheguei numa intriga de falar assim, mas eu não tenho condições, eu não estou conseguindo dar conta, por mais que eu queira, daquilo que o Senhor me pediu que eu faça, né, que seja prioridade. Porque eu quero priorizar aquilo que o Senhor está falando, né? E aí foi nessa que eu comecei a entender que tinham muitas outras coisas que eu estava dividindo o lugar, que Ele não disse que é prioridade, que Ele não pediu para eu me dedicar, mas que eu estava me dedicando, né? Porque eu fui confrontada pela minha psicóloga, né, quando eu falei assim, eu me sinto dessa forma, ansiosa, acelerada e tal, eu percebo que isso me faz mal e tal, eu sinto que eu tô sempre correndo, mas ao mesmo tempo tô sempre atrasada. E ela me falou assim, de fato, você tem essa característica, né, dessa aceleração, mas me diz, você tá correndo pra onde? Aí eu fui refletir no meu canto, né, e no meu íntimo, eu fui sincera com o Senhor, eu abri meu coração e falei assim, Senhor, sendo bem sincera, todo esse meu desgaste tem sido para te agradar. E aí Ele me respondeu assim, mas eu pedi essas coisas de você? Essas coisas que tem te desgastado? E aí eu falei automaticamente também que não. Isso foi muito claro, foi muito nítido para mim. E a partir disso, eu tive que ser bem realista com o quanto eu estava de fato aceitando, estava me sujeitando, estava me dedicando para coisas que
não foi ele que me pediu, né? Então que nesse sentido eu não estava permitindo que ele reinasse sobre a minha vida. Então em parte eu já tinha recebido aquilo que ele queria, mas ele começou realmente a desfazer. Eu comecei a aceitar o fato de que eu não estava alinhado com aquilo que era da vontade da vida dele, pedindo para que ele realmente retirasse, né? Para que a minha vida se alinhasse com a vontade dele e para que eu de fato estivesse livre, né? Que eu pudesse realizar aquilo que era da vontade dele na minha vida, que ele me ajudasse com isso. E aos poucos eu tive que ser sincera, tive que abrir mão de todas as coisas que estavam tomando conta da minha vida, né? Que estavam me distraindo, que estavam ocupando esse espaço. Nós podemos estar também nos dedicando totalmente à vontade de Deus, aquilo que nós já entendemos que é da vontade dele. Porém, a nossa alma, ela pode ficar aqui e aquela coisa terrena, e aquela expectativa que colocam sobre você, e aquelas coisas que são tão normais, são tão naturais, que todo mundo faz, que todo mundo acha que é o ideal. Isso que é importante de a gente lembrar, ok, esse é o padrão, era a forma como eu costumava enxergar as coisas. Mas o que o meu Senhor diz sobre isso, sobre a minha vida, sobre aquilo que é a minha prioridade, é o reino. Então, mesmo que isso seja o comum do mundo, eu preciso reforçar, eu preciso relembrar que a vontade de Deus, ela continua sendo soberana, ela é melhor e é ela que eu quero obedecer. Então, alma, se aquete, porque a minha vida vai ser dedicada assim à vontade de Deus. E pode descansar, fica tranquila, porque a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Falar assim, ok, tudo pode estar contrário a essa perspectiva, mas eu sei que Jesus, ele tá cuidando de mim. Eu sei que a vontade de Jesus, ela é a melhor. Eu sei que a vontade de Jesus, ela é soberana. Então, é a ela que eu vou me sujeitar. Então, todas as outras coisas, não é nem a gente que tem que se dedicar. É Deus que vai acrescentar nas nossas vidas. Então, isso é confiar no Senhor. E através dessa palavra, desse entendimento, né? Através desse renovo na nossa mente, ter o privilégio, a maravilha de desfrutar do descanso dele na nossa alma, do entendimento de que sim, ele é o nosso Senhor. E sem dúvidas, a gente vai aprendendo o tempo todo, né? Então até aqui eu consigo enxergar as coisas que ele fez, o quanto que a minha vida realmente está mais alinhada com a vontade dele, o quanto que eu tenho experimentado desse alívio, o quanto que é bom cumprir com a vontade dele, porque ele tem capacitado, né? E sem dúvidas, isso foi só um meio de ele me mostrar o quanto outras áreas da minha vida ainda podem estar aceitando essas vozes que não são da vontade dele. Então, que todas essas coisas sejam redimidas, né, de fato, com a vontade dele, sobre aquilo que ele quer para minha vida. E eu desejo que, assim como ele tem feito, como ele tem me lavado, tem me mostrado, tem direcionado, tem endireitado as minhas veredas, que ele possa fazer isso também na sua vida, que ele tome total liberdade, que ele seja Senhor, que ele seja soberano, que ele seja o único, e que a vontade dele seja plenamente manifesta nas nossas vidas, que a nossa mente seja renovada para que a gente possa experimentar o quão boa, perfeita e agradável é a vontade dele na nossa vida, que a gente seja plenamente satisfeito pela presença dele, né? Que isso seja suficiente, que a graça dele já nos basta e que a gente não, que o nosso coração e a nossa alma não se perturbe pelas coisas terrenas, mas sim pela certeza de que ele está aqui o tempo todo para nos atender, para nos transformar, para nos moldar, e que ele nos ama, né? Que ele é um bom pai. E que a gente possa olhar também para as coisas que ele já tem feito, que ele tem realizado, que tem alegado no nosso coração, que são memoriais. E é isso, que a gente não continue tomando para nós sobrecargas, fardos que não foi ele que nos deu, mas que a gente possa caminhar de forma leve, né? Livre de todo embaraço, de todo pecado que nos impede de correr em direção ao alvo, que é Jesus. Que a gente possa realmente encontrar esse descanso, continuar entregando toda a nossa vida, tudo que nós temos hoje, porque de repente hoje
É isso que ele tem nos pedido. Só de largar as velhas coisas. Para se alinhar com aquilo que é da vontade dele e desfrutar a boa nova que ele tem para nos oferecer hoje. Do alívio dele, da alegria, de tudo aquilo que é do reino dele, da paz, da alegria e da justiça que só ele tem para nos oferecer. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.